Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. Fique atento que o programa dessa semana pode estragar o seu próximo almoço de domingo com a família e com os amigos. Pois é. Bom, no mínimo vai te fazer encará-lo de outra maneira, já que nós vamos atacar de frente o bordão mais repetido nesses momentos, o famoso e perigoso "é melhor sobrar do que faltar". Será mesmo que é melhor sobrar comida nas nossas mesas, em nossas casas, o tempo todo? O que essa frase e a cultura que está por trás dela, a cultura do desperdício, representam de gastos desnecessários em nosso dia a dia, em termos individuais, coletivos e em escala planetária? Para falar da cultura do desperdício no Brasil e no mundo e como enfrentá-la, estamos recebendo hoje Luciana Quintão, economista e mestre em administração pela UFRJ e presidente do Banco de Alimentos Associação Civil, e Hélio Matar, diretor-presidente do Instituto Acatu, doutor em engenharia industrial pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e membro de diversos conselhos e comitês de empresas e organizações sociais. Bom, muito obrigada pela presença de vocês dois. Obrigada. E eu já vou começar perguntando para os dois, quer dizer, nós brasileiros somos muito desperdiçadores, e como é que a gente está diante do mundo? Luciana. Somos muito desperdiçadores. Desperdiçamos não só alimentos, mas tudo. Água, energia, dinheiro público e por aí vai, né? Por outro lado, as necessidades são imensas, né? No quesito alimento, desperdiçamos muito também. Mais de um terço do que produzimos vai parar no lixo. Mais de um terço? Mais de um terço. Caramba. E aí, perante o mundo, como é que a gente está? No mundo como um todo, num estudo que a FAO fez, o desperdício está entre 40% e 50% desde o início da cadeia produtiva, não é só em casa. Nos países mais desenvolvidos, as perdas estão mais próximas do consumidor, ou no processamento ou em casa. E nos países menos desenvolvidos, estão mais no início da cadeia, no próprio campo, no transporte, na armazenagem, especialmente falta de embalagens adequadas, falta de armazenagem adequada. 40% a 50%. Agora, o estudo mostra que na América Latina, em casa, se desperdiça 28% daquilo que chega em casa. Do que entra, 28% vai para o lixo. Então, eu estou vendo formas de desperdício bem diferentes. Quer dizer, tem uma no processo bem inicial da produção e a outra que é a gente jogar a casca da banana uma vez que a gente podia utilizar. Sim. Vamos desmembrar um pouquinho. Nisso que você tocou, há uma diferença na forma de desperdício de alimento entre os países desenvolvidos e os não tão desenvolvidos ou em desenvolvimento. Nós usamos dos dois problemas, né? A gente tem nas duas pontas. Na verdade, no Brasil, uma cidade como São Paulo, que é uma cidade desenvolvida, mas num país que ainda sofre muito com infraestrutura, nós perdemos dos dois lados. A gente tem problema com as estradas, a gente não tem embalagens adequadas, nós não temos armazenagem adequada, nós temos pouca armazenagem refrigerada. Então, tudo isso leva a perdas no início da cadeia produtiva, no início até o processamento. Mas como nós em São Paulo, por exemplo, e várias das cidades metropolitanas, somos também desenvolvidos, nós temos muitas perdas, tanto no processamento como na casa das pessoas. No mundo, assim, tem algum país que é um exemplo positivo e um muito negativo, Luciana? Olha, eu acho que Japão se preocupa muito com isso, a Alemanha também. Na França, a gente já vê o nascer de uma consciência, né? Então, lá saiu uma lei no ano passado que supermercados com mais de 400 metros quadrados não podem mais jogar o alimento no lixo. Ele tem que ser ou destinado à doação, ou destinado ao alimento animal, ração animal, ou destinado à compostagem. Em Portugal tem um movimento também, né, chamado fruta feia, né, que são frutas que não estão tão bonitas, mas sempre têm os seus valores nutricionais preservados e é incentivado esse consumo também, né? Mas mesmo assim, na Europa ainda há muito desperdício. E a Fico imaginando os Estados Unidos sendo um país que desperdiça muito, mas não sei quem desperdiça mais, se nós ou eles. Eu acho que os Estados Unidos desperdiça mais, mas acho que a gente deve estar ali. Olha, Eu não sei. Não sei exatamente, né? Mas assim, é muito desperdício, né? É interessante pensar que existe uma coisa comum entre esses vários movimentos que a Luciana apontou, que é tentar fazer com que as pessoas usem os produtos que são um formato meio esquisito. Né? Que até nós aqui no Brasil, nós, Acatu, tentamos fazer com que alguns supermercados criassem uma seção de feiozinhos. Feiozinhos. Os feiozinhos. Ficava bonitinho, ficava carinhoso, né? Mas é muito difícil fazer isso por causa da seleção, na entrada da loja. Agora, existe uma porcentagem muito grande que é perdida, por exemplo, nas lojas mesmo, nos próprios supermercados, nas mercearias. É aquilo que fica feio. Então, aí entra um outro conceito
mais difícil frente à cultura brasileira. Nós, brasileiros, gostamos de consumir as coisas que são mais bonitinhas. A fruta um pouco machucada, batida, ou a folha um pouquinho machucada, a gente já acha que tem que jogar fora. Mas aí não tem, por exemplo, nenhum tipo de perda numa fruta desse tipo? Eu já fui, inclusive, gravar matérias com feirantes, que jogam muito, né, no chão, atrás, uma coisa horrorosa, que vão jogando folhas e tudo mais. Não, de repente, poderia se baratear um pouco o valor desses Não, ela é totalmente utilizável para o consumo humano, né? Desde que ela não esteja quebrada, partida, contaminada. Se ela é só mais feia ou tem um formato diferente, eu já doei beterrabas que elas eram desse tamanho. No campo eu fui buscar, o agricultor ia passar o trator em cima porque ele não conseguiu vender para supermercados. Bom, para quem não sabe, eu combato o desperdício de alimentos, né? Pegando alimentos que seriam jogados no lixo porque não foram vendidos e levados para instituições assistidas. Eu alimento a 22 mil pessoas por dia, né? Só com alimentos que seriam jogados no lixo. Né? Parabéns. Obrigada. Um grande modelo, assim como o trabalho do Hélio também, que eu sou sua fã, você sabe disso, né? Também é um trabalho muito importante, porque eu acho que a gente tem que repensar a forma como a gente está no mundo hoje. A gente tem que repensar nossas ações, a gente tem que conhecer melhor um pouco de tudo, conhecer o Brasil. Na escola, os alunos têm que saber que no Brasil tem carência de que e quanto. Nas universidades, então eu sempre falo, né, por exemplo, os alunos de arquitetura deveriam entrar em contato com a carência habitacional, os médicos com a carência nutricional, jornalistas têm a sua função, advogados, olha, tem uma super função. Tem que saber a carência de todo mundo. Então, assim, e o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Porque eu acho que o que todo mundo quer é ser feliz. O que todo mundo quer é ter bem-estar, né? Então, o social tem que promover isso para nós, por nós, já que a gente vive num modelo que tem governo. O governo tem que voltar para a gente os impostos, né? E a gente tem que aprender a cobrar também. E é isso que eu acho, a gente tem que repensar a forma como a gente está no mundo hoje, sabe? Então, para a gente fazer isso, vamos começar tentando explicar para a pessoa de casa o que envolve o desperdício de alimento. Quando a gente fala de desperdício de alimento, a gente está falando do que exatamente? Para deixar bem claro, que a folha, que aquele pedacinho, que o talo, aonde que a gente está perdendo tanto? Acho que a primeira separação, né, Luciana? Sim. A primeira separação, Marina, é entre o que se chama perda, que é aquilo que não está dentro de casa, e o desperdício, que é o que chegou em casa. Perfeito. Então, o que é perda nós não vamos tratar, porque no caso nosso, nós tratamos da educação do consumidor, individualmente. No caso do consumidor, essas perdas, elas têm perdas que são devido à forma de comprar, à forma de usar, à forma de estocar e à forma de descartar. Então, em cada uma dessas fases, vamos dizer assim, há problemas. Você está um dos principais problemas. Nós, brasileiros, não gostamos de planejar cardápio. Então, você dizer, nessa semana eu vou fazer isso, na segunda, na terça, na quarta, e aí olhar o que você tem na geladeira, o que tem no estoque, e comprar só a diferença. Se fizesse isso, você já reduzia muito o desperdício. As pessoas vão e compram o que dá na telha, na verdade, na hora que estão comprando. É bom ter. Especialmente quando as pessoas vão comprar com fome. Aí, então, as compras são muito desperdiçadoras, né? Mas aí, uma vez comprado, tem uma série de coisas que dá para fazer, se comprar de acordo com o planejamento, de acordo com o cardápio semanal, em que se pode reduzir as perdas. Vou citar apenas uma. Quando chega com as compras em casa, na hora de estocar, o que é mais antigo, deixa em cima ou na frente. E o que é novo, deixa embaixo ou atrás. De maneira que você retire primeiro o que é antigo e retire depois aquilo que é mais novo. Perfeito. Isso é uma maneira de não desperdiçar, de reduzir as perdas, porque ou acaba a validade, ou porque fica feio e... Se tiver na ordem certa, você retira na ordem certa também. Não, perfeito. O que você mencionou no início do programa, com relação à fartura, nós lá no Catu tendíamos a pensar que a fartura era um problema. De certa forma é, mas em que condições a fartura é problema? Só se você não usar aquilo que sobra de uma refeição para outra. Se você usar o que sobra de uma refeição para outra, você pode ter uma refeição farta.
mas precisa saber aproveitar aquilo Claro, que sobra. sim. E as pessoas tendem a fazer o quê? Elas botam lá numa tigelinha pequena, botam na geladeira e esquece. Não vai olhar mais. Mas dá para fazer bolinho, dá para fazer sopa, dá para fazer tortas, né? E às vezes o que vem depois fica até mais gostoso do que foi produzido no dia. Tem vezes que, né, o virado funciona mais. Agora, como é que a gente foi construindo, e aí eu vou deixar essa resposta para o próximo bloco, mas eu queria saber de vocês daqui a pouquinho, como é que a gente foi construindo essa cultura? Não saia daí que a gente volta com a resposta daqui a pouquinho. Olá, voltamos com o Capital Natural, hoje falando de cultura do desperdício, com foco em alimentos. Recebendo hoje a Luciana Quintão, presidente do Banco de Alimentos Associação Civil, e Hélio Matar, diretor-presidente do Instituto Acatu. E como eu falei no último bloco, eu queria saber como é que a gente começou com essa cultura de desperdício, especialmente aqui no Brasil, Luciana. Olha, eu acho que cultura, o que é cultura? Cultura é um conjunto de hábitos, né? Então eu acho que passa pelos nossos hábitos, pelas nossas ações. Tanto na casa do consumidor, quanto o Mata estava explicando, quanto na própria sociedade como um todo, né? Então, a questão do desperdício ele é gigante na casa das pessoas, mas ele também é na questão econômica e política, né? O que se joga de fora de alimentos que nem chegaram aí para a casa das pessoas é uma coisa impressionante. Eu estava comentando com o Mata há pouco que eu estou muito feliz porque na quinta-feira da semana passada eu estava com o prefeito Dória, né, onde ele promoveu uma parceria da cidade de São Paulo, né, onde ele promoveu uma parceria com a BIA, que é a Associação Brasileira de Indústrias Alimentícias, para comigo, Banco de Alimentos Associação Civil, e para com o Mesa São Paulo, que é um projeto que também combate a fome e desperdício de alimentos, né. Quer dizer, hoje, a gente, depois de lutar, da sociedade civil, falar e pedir, a gente vê um retorno, né, de um político que está preocupado com gestão, né. Não é porque é o Dória, não, mas eu também sempre disse, inclusive nas escolas, em todo lugar, na minha opinião, política realmente é gestão. Tem que ser. Né? Você tem lá uma quantidade de dinheiro, né, que está nas suas mãos, você tem um poder muito importante, né, e o que você vai fazer com esse dinheiro, né? Inclusive em economia, né, a definição de economia é saber alocar corretamente recursos escassos. Essa é a definição, a primeira coisa do livro de economia, né, é a definição de economia. Então, como cuidar dos recursos que a gente tem nas mãos, que muitas vezes são recursos que não são ilimitados, ao contrário, né? E aí tem uma ligação muito grande com a natureza, porque hoje o terceiro maior emissor de gás carbônico na atmosfera provém da decomposição de restos de alimentos. Então você imagina o que tem de carência de um lado, de pessoas que não têm o que comer, e isso é real, né? E de outras pessoas ou outros sistemas que estão jogando milhões e milhões de alimentos no lixo. Não, vendo os dados recentes, dando conta de que o que a gente desperdiça num ano no Brasil seria suficiente para alimentar a população do país toda por 47 dias. Foi chocante esse dado. Quer dizer, entendam, por 47 dias, por um mês e meio, era possível comer sem absolutamente nenhum gasto, com tudo que a gente não consumiu durante um ano. Você imagina o que isso não representa para a gestão pública, na alimentação das pessoas? Certamente você conseguiria resolver todo o problema que hoje existe de mais ou menos 3,5 milhões de pessoas que são subnutridas no Brasil. Sim. Muito mais do que isso, não se sabe hoje exatamente o número, mas talvez chegue a 10 milhões, aqueles que vivem com insegurança alimentar, que significa dizer, não tem certeza se vão conseguir ter a comida ou não ter a comida. E na origem, complementando um pouco o que a Luciana estava dizendo, acredito que ela toca num ponto que pode explicar, me ocorreu, pode explicar um pouco essa cultura do desperdício. Por favor. O fato de que os recursos têm que ser considerados finitos para que haja um movimento na direção de não desperdiçar, eu fico pensando, será que os alimentos no Brasil foram considerados finitos durante a sua história? Não, somos muito Nós somos amplos, muito grandes. Temos grande, tem tudo, plantando dá, como se fala na linguagem popular, muita fartura. E provavelmente todas as populações originais do Brasil não tinham problema nenhum com o alimento. Quer dizer, o alimento dava e sobrava. E isto possivelmente, estou especulando,
tenha criado essa cultura do desperdício. E como disse a Luciana, uma cultura muito grave, além desse dado que ela colocou no mundo, o desperdício de alimentos, se fosse um país, ele seria o terceiro maior país em emissão de carbono, ele seria o primeiro país em gasto de água, porque 70% da água usada é gasta na agricultura. Ele ficaria acima, esse país de desperdício de alimentos, ficaria acima da Índia e da China, cada um desses países com mais de 1 bilhão de habitantes. O desperdício de alimentos gasta mais do que cada um desses dois países em água. Mas eu acredito que a nossa insistência ao longo dos anos, você há 17 anos fazendo esse trabalho, há quanto tempo você está fazendo? 16. Vocês estão ali, não está? 18. Está no meu tempo de Band aqui também. Estamos todo mundo, não mesmo. 98, 99 foi um ano importante. 98. Essa insistência também vem fazendo com que as pessoas se conscientizem mais, né? Porque isso melhorou. A gente já está um pouco mais consciente, mais pessoas pensando. A prefeitura, por exemplo, como a cidade de São Paulo, grande megalópole brasileira, passa a se preocupar com isso. Tem algum pontinho positivo nos últimos anos? Olha, eu vou dar um depoimento, depois a Luciana conta dela. Em 2001, quando nós começamos o Acatu, para eu conseguir participar de um programa como esse, para falar sobre desperdício de alimentos, era um esforço monumental. Agora, nós somos convidados para vir aqui. Então, a mídia, não sei se você concorda, a mídia teve um papel extraordinário nesses anos. O termo consumo consciente que nós usamos no Acatu não existia em 2001. Hoje você fala consumo, aliás, todo mundo fala em consumo consciente. Sim. E é interessante porque as pessoas têm ideia do que significa, de fato, consumo consciente. Sei, consumir sem desperdício. Sei, fazer aquele consumo que não tem um impacto tão ruim. Então, esse é um papel que a mídia desempenhou, acredito eu, até mais do que as escolas, embora as escolas tenham ajudado na educação ambiental. No meu caso, quando eu resolvi fundar o Banco de Alimentos, né, foi depois de um diálogo interno, né, que eu me perguntava se eu ia só continuar pensando ou se eu ia fazer alguma coisa a respeito. Quando eu fundei a ONG em 1998, nós tínhamos dados do IPEA, 57 milhões de pessoas que viviam com meio salário mínimo para baixo, né? E eu sempre fui meio assim, inconformada com tanta pobreza no meio de tanta riqueza, sabe? E quando eu era jovem, né, eu entrei na faculdade, eu imaginava que é porque o Brasil era muito grande, difícil de ser administrado. Aí eu tendo maturidade, fui percebendo que não é nada disso, que está tudo nas nossas mãos, né? E aí eu resolvi fazer o meu trabalho, porque eu não conseguia viver de uma forma diferente. Mas o meu testemunho é que quando eu fui fundar o meu trabalho, todo mundo me chamava de louca, que eu ia ser presa, que não podia doar alimentos, né? Eu tinha um advogado na época, a ONG já nasceu perfeita, com todas as regras estabelecidas. Está preparada para ações judiciais? CNPJ, tudo direitinho, né? E meu advogado dizia, Luciana, não faça isso, você vai estragar a sua vida. Eu falei, não, eu vou fazer. E eu arrumei até um jeito, porque imagina eu pedindo comida para ser doada. Ninguém queria doar. Né? Muito medo. Até por causa da legislação. Exato. Eu peguei para mim a responsabilidade do alimento doado. Então, eu tenho um recibo, até hoje, então quem doa alimentos, ele recebe um recibo, né, que doou 50 quilos de batata, 30 quilos de arroz, seja lá o que for. E quando eu vou distribuir nas entidades assistidas, elas também assinam que receberam esses alimentos fracionados, né? A gente deixa em várias por dia, no fim do dia bate. Mas no recibo das entidades está lá, recebi XYZ e comprovo que está perfeito para o consumo. Nunca tive um problema, quem quer fazer faz. A gente realmente de vez em quando tem que ser desobediente civil, sim, para mudar para melhor. Olha que fantástico exemplo. Para mudar para melhor. Olha que legal. Né? Agora, aproveita esse gancho, desculpa, pode falar. Em outros países você tem uma lei que se chama Lei do Bom Samaritano. Quer dizer, aquele que doa não fica responsável pela qualidade. Você doou, o outro aceitou. No momento que o outro aceita, ele está assumindo a responsabilidade. E eu tenho algo bastante em comum com a Luciana, porque quando nós iniciamos, eu iniciei com os amigos o Acatu, também diziam que eu era louco. Eles diziam o seguinte, que consumo consciente era uma contradição. Ou é consumo, ou é consciente. Não, gente, olha só, como tem que mudar, é consumo consciente. Aí passou 10 anos, eu concluí que eu devia ter feito alguma coisa de certo, porque eu passei a ser considerado não mais louco, mas visionário.
Muito bom. Olha, viva muito os bom, viva os muito bom. Agora, eu aproveito o gancho para falar um pouquinho do seu trabalho. Conta como é que funciona o Banco de Alimentos Associação Civil. Então, nós, pela manhã, saímos recolhendo sobras de comercialização de alimentos, alimentos que não foram vendidos. Nós pegamos esse alimento, né, de uma forma apropriada e levamos todos os dias também para as entidades assistidas, são 43. Você fala, nós buscamos, você vai onde? Em feira, em restaurante, no mercado? Feira não, porque aquele alimento geralmente está no chão, alguma coisa assim. Restaurante não, porque já foi manipulado. Tá. Eu recolho alimentos in natura ou industrializados. Então, em supermercados, em sacolões, pego direto no campo, na área de Mogi das Cruzes, que é o Cinturão Verde de São Paulo, Olha. que é o caso das beterrabas, por exemplo, né? E pego também em indústria. Né? Então, são alimentos que teriam lixo como destino, porque não foram vendidos e não representam mais renda nem para quem produziu, nem para o comerciante que tem aqueles alimentos, né? Então a gente passa recolhendo esses alimentos e distribuindo. Essa é a primeira forma de ação. Eu tenho uma segunda forma de ação, que é voltada para as entidades assistidas. Ali eu dou cursos, workshops, eu ensino como manipular corretamente o alimento, como armazenar, como usar integralmente para não haver um segundo desperdício, entre outras coisas. E nessa forma de ação eu também tenho um convênio com a Faculdade São Camilo, né, onde por ano passam 30 estagiários de nutrição pela ONG, fazendo seu trabalho de saúde pública, né? E a grande maioria nunca ouviu falar, nem sabia que tinha fome no Brasil, ou o tamanho do desperdício, né? Eu acredito em pontes, então acho, né, aquilo da educação é uma coisa extremamente necessária. E a terceira forma de ação é o que eu estou fazendo aqui hoje. São livros, documentários e dar palestras em escolas, em empresas, para a gente fazer as pessoas entenderem que elas são responsáveis, sim, pelo mundo que elas criam. Somos nós que criamos o mundo que está à nossa volta. Sem dúvida. Nossa, você faz todas as etapas, né? A principal delas sendo a educação, mas você faz a ponte. Senão eu estaria só enxugando gelo. Sim, claro. Enquanto a gente não mudar a forma de estar no mundo, a gente vai estar enxugando gelo. Nossa, eu vou chamar o comercial com um pouco de, né, o braço todo arrepiado. Obrigada. A gente continua daqui a pouquinho. Não sai daí não, que a conversa está boa demais. Aprendendo bastante. Até já. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando de cultura do desperdício, com foco em alimentos, recebendo hoje a Luciana Quintão, presidente do Banco de Alimentos Associação Civil, e Hélio Matar, presidente do Instituto Acatu. E Hélio, é para você a minha pergunta agora, porque eu queria saber um pouquinho mais sobre o trabalho da Acatu nesse processo aí de nos fazermos conscientizar mais com relação ao consumo. O trabalho do Acatu, que tem 16 anos, ele começou com a preocupação, principalmente ambiental naquela época, de que embora as crianças e os jovens tivessem educação ambiental, o objeto do trabalho, o objeto do estudo era o meio ambiente. Sim. É como se o problema estivesse fora das pessoas. Mais do que isso, o problema era tão grande, que as pessoas achavam que não tinham nada a ver com aquilo. O governo vai resolver isso, ou os governos do mundo todo vão resolver, estão lá reunidos em Copenhague, ou sei lá onde. O nosso grande desafio, então, ficou claro. Era preciso fazer com que o gesto individual de cada uma das pessoas, cada um de nós, fosse relacionado àquele impacto que estava lá no meio ambiente. Quando nós começamos a fazer isso, nós começamos também a relacionar ao impacto social. Porque se você compra de uma empresa que, por exemplo, usa trabalho escravo ou usa mão de obra infantil, de certa maneira, você está votando a favor do trabalho escravo, do trabalho infantil. Sem dúvida. Votando com a sua compra. E nós, então, iniciamos 2 processos. Um processo na área de educação e outro processo na área de comunicação. Na comunicação, o nosso objetivo é sensibilizar as pessoas para o poder que está contido em cada ato de consumo. Cada um de nós, na compra, no uso ou no descarte, tem um enorme poder. Vou dar um exemplo que é sempre surpreendente. No escovar os dentes 3 vezes por dia, por 2 minutos em cada vez, se você deixar a torneira aberta versus deixar a torneira fechada, fechando a torneira você economiza, durante 70 anos da sua vida, 3/4 de uma piscina olímpica cheia de água. Nossa. Só nesse um gesto, é o menor gesto de consumo de água.
Aí, quando você faz essa conta, as pessoas começam a perceber, puxa, então eu posso fazer uma diferença grande, posso ter um impacto grande. Aí nós fizemos essa conta para desperdício de alimentos. Nós pegamos uma família que ganha R$2.000 por mês, R$2.050 por mês. Em média, desperdiça 30% dos alimentos que compra. Nós supomos que eles iam passar de 30% para 15% de desperdício. Quer dizer, não é que ia acabar com o desperdício, ia ser metade. E colocariam o dinheiro na poupança durante a vida da família, daria literalmente quase R$1 milhão para uma família que ganha R$2.000 por mês. Durante um ano, é possível essa família, só com o desperdício de alimentos, ter todo o alimento do ano pago em 1 mês e meio de desperdício. Nossa. Quer dizer, se você deixa de desperdiçar, tem impacto no bolso, não é só impacto no meio ambiente ou na sociedade. E nós, então, começamos pela comunicação, hoje em dia, muito pelas redes sociais. No passado eram a mídia, os jornais, a televisão, o rádio, né? Hoje, muito as redes sociais, a sensibilizar as pessoas, despertar essa percepção de que o nosso ato de consumo individual é importante. Nós e a nossa família temos um impacto enorme. E depois fomos para a educação. E na educação fomos para a escola, fomos para empresas, onde a gente pega multiplicadores que trabalham todos os funcionários, e fomos para comunidades, como por exemplo uma grande universidade. Aí a gente capacita multiplicadores, fornece materiais, fornece exemplos, dicas mobilizadoras e escolhe um tema. Eu dou um exemplo. Nós fizemos anos atrás, durante 4 anos com a Unicamp, em 34 dos 36 departamentos, um trabalho de consumo consciente em resíduos, especificamente no que era descartado como resíduos. Os veteranos capacitaram os calouros, formaram os calouros, e os calouros foram nas casas da redondeza para dizer, olha, os resíduos têm valor, resíduo não é lixo, pode ser usado para outras coisas, pode ajudar a cooperativa local. E fizeram esse trabalho com materiais que nós desenvolvemos e nós tivemos a surpresa de medir o resultado. Em uma semana, a cooperativa local aumentou quase 60% o volume de reciclável. Nossa! As pessoas são sensíveis ao fato de que elas têm uma oportunidade, não é de resolver um problema, é de contribuir com a solução. O fato de que as pessoas das cooperativas isso é tão forte que você falou. iriam se beneficiar, seriam pessoas que de outro jeito talvez não tivessem uma renda. Não resolver o problema, mas contribuir com a solução. Isso é muito forte, eu quero pontuar isso, isso é muito interessante. E o trabalho do Acatu é muito fortemente voltado à sua possibilidade de contribuir. Sem dúvida. Se você não se sensibilizar com a contribuição, não adianta o tamanho do problema que eu vá te colocar. Claro, sim. Você não vai agir. As pessoas querem ser solidárias, as pessoas buscam voluntariado muitas vezes. Eu queria tanto ser voluntário. Seja voluntário todos os dias no seu consumo, compre, use e descarte de maneira consciente. Voluntário. Olha, a gente está aqui de encerrar o programa. Eu queria só entender com vocês. Essa conscientização acontece de forma diferente em cada local ou temos uma base, assim como você acabou de dizer? Mas a gente, dependendo da comunidade ou da região, tem pontos mais fortes, mais Olha, fracos. eu queria deixar um recado e um apelo também. Eu queria pedir, eu acho que tem muita interface entre nós dois, nosso trabalho é extremamente parecido, né, em muitos aspectos. Mas eu queria fazer um apelo para educadores, eduquem melhor. Porque isso que nós viemos da sociedade civil, 2 cidadãos querendo transformar alguma coisa, eu acho que demos uma boa contribuição, né? Deveria estar mais presente na formação de pessoas, né? Não só de escolas que têm, eu acho que nós temos vários Brasis, né? Mas muitas vezes aqui estamos falando do Brasil que tem condições de estudar, né? Não só nesse, como também no mais carente, que eles passem a formar cidadãos completos que entendam que nós fazemos parte da natureza, a natureza de nós somos a natureza e que nós temos sim que preservar e criar outras formas de geração de riqueza, né, do que as atuais. Então, vamos lá para a vida, né, criar coisas, descobrir coisas novas, né, sustentáveis, com menos impacto social, né, e que preserve a natureza e os seres humanos e que promova uma sociedade mais justa e em paz. Porque sem justiça social não há paz. Sem dúvida. Eu complementaria o que a Luciana coloca dizendo o seguinte, o consumo consciente é um consumo com melhor impacto.
melhor impacto sobre a sociedade, sobre o meio ambiente, sobre a economia, sobre as pessoas em geral. Isso nasce de um movimento de compaixão. Nasce do fato de que cada um de nós, se a gente se preocupar com o outro, e não somente com a gente mesmo, a gente fará pelo outro, o outro quem é? A sociedade, o meio ambiente, que seja um mundo melhor para eles e para nós. Então a gente brinca e diz assim, seja um consumidor consciente, nem que seja por egoísmo. Porque aí você faz um mundo melhor para os outros, você vai viver nele, tá certo? E complemento o que a Luciana disse em termos de escola. Nós oferecemos pelo Acatu uma plataforma, chama-se Educatu. É uma plataforma de livre acesso para professores e para alunos, Fundamental 1 e Fundamental 2, com todos os conteúdos em água, energia, resíduos, alimentos, nutrição saudável, higiene das crianças. Então, uma série de temas que tem jogos, tem vídeos, tem textos, tem infográficos, coisas gostosas da criança usar e do professor usar. E para o professor tem planos de aula. Bom, ela pediu, ele entregou, tá todo mundo informado. Bom, gente, o programa dessa semana fica por aqui. Eu agradeço a deliciosa presença dos nossos dois convidados, a Luciana Quintão, presidente do Banco de Alimentos Associação Civil, Hélio Matra, presidente do Instituto Acatu de Consumo Consciente. E eu peço que você faça parte da nossa rede, acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.